Boa tarde, já está no ar mais um Sessão Cabine. No programa de hoje a gente vai conversar com Mari Frazão. Ela é jornalista, crítica de cinema e influenciadora digital. Ela está à frente do projeto iClaquete, que tem um site e tem um perfil no Instagram que já reúne mais de 120 mil pessoas, né? Ela mistura ali crítica de cinema com dicas sobre o mundo do audiovisual, sobre a cultura de forma geral e vem assim mobilizando muita gente. Mas antes de conversar com Mari, a gente vai conhecer um projeto chamado Cine Materna. Uma das principais dificuldades de quem é mãe, né, no começo da sua vida como mãe, é retomar a sua vida social. E esse projeto permite que as mães voltem a frequentar o cinema de uma forma mais fácil. Vamos conferir. Bilheteria, pipoca e muitas outras coisas que não podem faltar no cinema. Principalmente quando a sessão tem um diferencial importante, chamado Cine Materna. Cine Materna ela é uma ONG que ela organiza sessões de cinemas adaptadas para mães com bebês de até 18 meses. A sessão ela tem alguns diferenciais de uma sessão comum, porque o ar-condicionado ele é um pouco mais suave, a luz, uma das andarelas ficam acesas para que as mães tenham acesso aos bebês e troque o bebê, a gente monta trocador, a gente monta tapete de atividade para bebês maiorzinhos. Então é uma sessão toda adaptada para que a mãe possa curtir e voltar a assistir filmes em cinema de uma forma que também não agrida a audição do bebê e que ele consiga ficar confortável do que ficar numa sessão muito escura, muito barulhenta, né, e muito fria. De fato, quem está sentado na poltrona recebe um tratamento específico durante a exibição do filme. Janaína trouxe Caetano, de 7 meses. Mas, em outra ocasião, veio com Luca, que hoje tem 12 anos. Eu acho incrível, eu acho muito bacana. Eu sempre faço o esforço de vir para essa sessão, porque é uma sessão que atende a nossa demanda, né? Tem a questão do som, que é mínimo, né, para não prejudicar a audição dele. Tem a questão do ar-condicionado, que não fica tão forte. A gente tem um suporte lá para trocar a fralda, então durante o filme eu consigo trocar a fralda, eu consigo ficar em pé com ele se ele chorar, né? Dar aquele balancinho para ele não ficar. E sempre tem, né, bebê chorando, gritando sem prejudicar ninguém, sem atrapalhar a sessão de ninguém, porque tá todo mundo no mesmo barco. Eu vou falar um pouco baixo para não prejudicar quem está assistindo o filme. O Cine Materna é feito por gente que sabe o que é dormir mulher e acordar mãe. A iniciativa começou em 2008 e já atua em 16 estados do Brasil. Até maio de 2024, foram realizadas 10.810 sessões nesse formato, com a presença de 437 mil adultos e 241 mil bebês. As mães que chegam cedo, as 10 primeiras, a gente disponibiliza essa entrada. Na verdade, não só para a mãe, mas se o pai também, o pai é super bem-vindo na sessão. Então, se o pai quiser vir também, o ingresso, na verdade, é do bebê. Então, quem está acompanhando o bebê ou a avó pode vir para a sessão e o ingresso é disponibilizado também. As mamães agradecem por tanto cuidado e atenção. Até porque o momento de lazer e sem preocupação, todo mundo gosta. É muito difícil hoje encontrar programações que a gente faça com o bebê de forma tranquila. Tem muitos lugares que eu vou que eu não consigo nem trocador. Então, é muito bacana a gente ter esse espaço, né, aberto para que a gente consiga ter um pouco de lazer também, né? Porque fica em casa, os 6 meses só com o bebê. Então, é bacana ter um espaço que a gente consiga ir com o bebê e ter esse momento de tranquilidade para a mãe também, né? Realmente uma iniciativa muito importante, né? Permitir que as mães voltem ao convívio social através do cinema. Muito importante essa iniciativa. E no próximo bloco a gente volta para conversar com Mari Frazão. O Sessão Cabine já está de volta, agora com a presença de Mari Frazão. Tudo bom, Mari? Tudo bom, Rafa. Obrigada pelo convite. Prazer ter você aqui. Mari Frazão é jornalista, é crítica de cinema e influenciadora digital. Ela está à frente do projeto iClaquete, que tem um site, iClaquete.com.br, e também está no Instagram, @iClaqueteOficial. Vamos conversar um pouco, Mari, como é que começou esse seu projeto? Começou como site e já está aí no Instagram com mais de quase 120 mil seguidores. Me conta como é que começou essa tua história. Então, eu digo que foi a vida que foi me levando, né, para isso, assim, porque eu comecei muito cedo trabalhando em videolocadora, na época do VHS ainda.
Eu tinha 14 anos e aí eu assistia muito filme e o dono da locadora começou a fazer uma permuta comigo, na verdade. E aí eu trocava um cartaz e levava um filme para casa. Eu atendia um cliente e levava um filme para casa. E aí, como eu assistia muitos filmes, eu acabava também indicando para os clientes. E aí ele me contratou para ficar, de fato, trabalhando na locadora. E aí, nessa época... Saudosa locadora, exatamente. Né? Eu fiz toda a mudança de VHS para DVD. E aí, nessa época, a gente tinha a revista 7, né? Que foi para mim, assim, quando eu comecei a ler a revista 7, eu disse, eu quero ser isso aqui. Eu quero ser jornalista, crítica de cinema, e eu quero escrever crítica mesmo, eu quero escrever no impresso. E aí eu fiz jornalismo para ser crítica de cinema. Comecei a fazer crítica no Leia Já, que foi o primeiro portal que eu passei. Do Leia Já eu passei para a Rede Globo, fui estagiária na Rede Globo, e aí na Rede Globo eu comecei a entender um pouco mais sobre audiovisual, porque eu pedia para ir para a rua com a câmera. Sim. E assim eu fui pegando coisas pelos lugares que eu ia passando do audiovisual que poderiam contribuir para a minha carreira, né? Da Globo eu passei para o Jornal do Comércio e aí comecei a escrever crítica de cinema no Jornal do Comércio com o Ernesto. Ernesto Barros. Exato. E aí naquela época, que foi quase 10 anos atrás, se falava muito sobre a produção audiovisual com o telefone, só que não era uma coisa assim muito avançada. A gente tinha o iPhone, que tinha o iMovie, era o único programa, não era como hoje que a gente tem. Dava para editar ali. Né? Dava para editar ali, só que era uma coisa bem compacta mesmo, não tinha grandes funções. E aí eu pensei, o meu TCC vai ser um programa filmado e editado com o celular. Vai ser era um iPhone 5C na época, eu tive vários problemas, porque o telefone ele esquentava, né? Ele esquentava muito, assim, e aí para gravar eu tinha que colocar uma bolsa de gelo no telefone atrás. Não aguentava, né? Não aguentava. Muito tempo de... Na época estavam rodando aquele filme Tangerine, né, que é um filme que foi filmado e editado com iPhone, só que eles tinham um iPhone superior, com toda certeza. Eu tinha um iPhone 5C para poder fazer todo um programa. E aí eu fiz um programa que era filmado, editado com iPhone e o objetivo era colocar no YouTube. Na época, eu já estava fazendo também um pouco de crítica de cinema também no YouTube. E aí a gente pensou, vamos fazer um Instagram, porque o CinePE ia ter a primeira edição e eu pensei, eu quero cobrir o CinePE. E aí cobrir o CinePE só no YouTube não era muito viável para mim, eu achava que talvez o formato no Instagram ficasse melhor. E aí eu trouxe o iClaquete para o Instagram, a gente acho que 2 meses a gente já tinha uns 6.000 seguidores, só que era uma coisa muito pequenininha ainda ali, até eu começar a perceber que eu precisava seguir o engajamento, que não era sobre mim, era sobre o público. Pois é, quando foi que deu essa virada aí, que saiu lá dos 6.000, que tu sentiu que foi uma virada de chave, assim? Eu comecei a sentir dificuldade, assim, que eu escrevia muita coisa que era muito sobre mim. Era o que eu gostava, era o meu gosto pessoal, era o que eu gostava. E aí eu comecei a perceber outras páginas, como é que elas faziam as coisas. Eu nunca fui uma pessoa muito de Twitter, que é o X hoje, né? Mas eu via que muita gente engajava lá. E aí eu comecei a todos os dias acordar cedo e ver o que é que estava nos Trend Topics. E aí ali eu ia tirando os meus assuntos, assim, o que é que engajava no Twitter e que eu poderia trazer para o Instagram, em que formato eu poderia trazer aquilo. E aí eu comecei a ver que tinham frases-chaves no Twitter que bombavam engajavam, né? Exato. E aí eu resolvi fazer um teste com uma frase, que era uma frase que muita gente postava, era assim, esse filme tem tantas horas e dói uma vida inteira. Como eu vim de locadora, eu assisti muita coisa durante minha adolescência inteira, inclusive minha infância também. Aí eu comecei a puxar na minha memória o que é que tinha de filme que não era muito conhecido. E aí eu cheguei em Desejo de Reparação. Aí eu disse, eu vou postar Desejo de Reparação. E aí eu postei, esse filme tem 2 horas e acho que era 10 minutos, e dói uma vida inteira. E aí bombou, cheguei a 40.000 seguidores com isso. Keira Knightley e James McAvoy, né? Isso. E aí ali a gente chegou a 40.000 seguidores, mais ou menos, e o filme ficou um dos mais assistidos do Amazon Prime na semana. Teve esse cruzamento aí, né, de influência, assim, do teu trabalho, influenciando no streaming, né? E isso foi quando?
Já tem quanto tempo? Tem uns 3 anos, eu acho, 3 ou 4 anos. Aí de lá para cá eu soube que o fenômeno da Barbie também foi importante aí para tu dar uma crescida, né? Aí anunciaram Margot Robbie, né, como Barbie. E aí o Instagram ele tem isso também, tem aquelas figuras que são as que, não importa o que você postar sobre elas. Anne Hathaway é um exemplo disso, Margot Robbie é um exemplo disso também. Se você bater o olhar naquela pessoa, vai engajar facilmente. Margot Robbie era um exemplo disso, até porque ela já tinha feito Arlequina, né? Exato. E o meu público era muito de Marvel e DC. E aí eu postei a Barbie. E aí eu comecei a postar muito sobre a Barbie, engajar muito e perdeu-se, assim, tipo, não tinha mais o que postar. A Warner não soltava mais nada sobre a Barbie. Disse, e agora, o que é que eu faço? E aí a gente, esmiuçando o Twitter, eu disse, os desenhos animados da Barbie, claro. Comecei a fazer um estudo sobre o meu público também, né, a idade do público, quais eram os horários mais frequentes deles estarem online. Então, eu comecei a chegar num horário específico de postagem. Eu tinha um horário todos os dias para postar. E aí, isso independe daquilo que a gente vê ali de, meio-dia é um horário de pico. Não, eu entendi qual era o meu horário de pico no Instagram. E aí, eu fui atrás dos desenhos da Barbie, assim, que são vários, né? A Barbie é quase um DC e Marvel também. E aí eu comecei a assistir os desenhos mesmo da Barbie para poder tirar coisas dali que eu imaginava que as pessoas poderiam repostar. E desses reposts a gente pulou de 40 mil para 100 mil. Dobrou aí, né? E é um número já muito grande, né? Muito grande. Quando a Warner começou a trabalhar de fato mesmo no filme da Barbie, as minhas postagens davam 120 mil curtidas num único post. Cheguei a atingir 26 milhões de pessoas em um mês. São cifras assim, né? São números assombrosos, assim, né? Muito, muito forte, né? E aí, esse teu trabalho no Instagram, como você falou, é voltado para o teu público, né? Isso. Tu pensa no que o público quer. Isso. E no site, tu me falou que é um pouco mais livre. Tu consegue escrever mais um pouco sobre o que tu... Isso, exato. Sobre o teu gosto pessoal, né? Dá para dar essa diferenciação, né, nos dois? Dá, porque o Instagram eu vejo ele mais como um canal de engajamento mesmo. Então eu trabalho o Instagram para engajar. Ali é para o meu público. O site eu já me sinto mais livre para postar o que eu gosto mesmo. E aí o que eu gosto vai completamente contra o que o meu público gosta. Sim. Se eu fosse postar só o que eu gosto, realmente eu não ia sair do canto. Mas tu consegue encontrar alguma interseção assim, tipo... Né, que tu deve, né, verificar quantos acessos tem teu site, se o Instagram leva um pouco de gente para lá. Leva também. Aí eu puxo normalmente pelos stories. Ou então, uma coisa que eu costumo fazer muito hoje em dia eu pego aquela primeira postagem do dia que eu sei que ela vai engajar bem, ela vai levantar o meu público do dia inteiro. Então, aí ao longo do dia, eu começo a postar coisas que conversam mais com o meu gosto pessoal ou coisas da cidade também, porque eu gosto de falar sobre o Recife, eu gosto de falar sobre a gastronomia do Recife, eu gosto de falar sobre os shows do Recife e principalmente sobre bandas do Recife, né? Assim, não só quem vem de fora. Entendi. Então aí termina que a partir do cinema virou quase que um portal de cultura, né? E aí usa essa questão do engajamento, né? Desse cinema mais comercial, hollywoodiano, né? Que você falou aí dos DC, Marvel, coisa mais... E termina trazendo para outros assuntos, né? Assuntos mais locais, que não deixam de ser universais também, né? Isso, exato. Isso. E Mari, além desse trabalho no Eclaquete, ela, como jornalista, ela trabalha já há 8 anos, né? Como assessora de imprensa do CinePR, né? Festival do Audiovisual. E a gente, essa semana acabou de acabar o festival, né? Os premiados saíram na terça-feira. E no próximo bloco a gente vai conversar aqui, vou bater um papo com o Mari sobre os filmes, os vencedores. E a gente vai trocar um pouco nossas impressões sobre os filmes. A gente volta já. Sessão Cabine está de volta, aqui com Mari Frazão, agora para a gente conversar um pouco sobre o CinePE, né? A edição desse ano do CinePE. Mari já é assessora há 8 edições, né? Já viu muita coisa. O festival esse ano, tive a oportunidade de ir alguns dias, foi bem
presença do público muito forte, né? Me lembrou aqueles dias gloriosos ali da época do Teatro Guararapes, né? Com 2.000 pessoas para assistir os filmes, os filmes eram ovacionados, né? Você via a emoção muito grande assim dos diretores apresentar os filmes naquela época. Eu imagino que o balanço desse ano foi muito positivo, né, com relação ao público. Foi muito, e dos 8 anos que eu estou fazendo, foi a primeira vez que eu vi o público se levantar para aplaudir durante bastante tempo, inclusive uma homenageada, que foi Tânia Alves, né? Tu estava lá na abertura. A gente já teve homenagem a Caio Blatt, a gente teve... Dorian. A Flor do Amor tem muitos nomes. Escolher para quê? Mas foi a primeira vez que eu vi o teatro levantar mesmo e aplaudir de pé uma homenageada. Mas então, passado agora, acabou o festival, tu já deu uma descansada, pode falar um pouquinho sobre os filmes, para a gente conversar um pouco das tuas impressões, né, dos filmes. Vamos bater uma ideia aqui. O festival abriu com O Grande Sertão, né, o filme de Guel Arraes, baseado no romance Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Só que uma adaptação muito interessante, né? Ele transpõe toda a história que se passa no sertão ali da Bahia, Minas Gerais, para uma favela urbana, né, num futuro distópico aqui, né? E assim, eu gostei bastante do filme, assim, achei que tem uma pegada muito... Ele consegue transpor o texto assim para essa realidade, assim. E o filme é muito de ação, né? Tem uma pegada muito frenética, ao mesmo tempo muito teatral, como costuma ser os trabalhos de Guel Arraes, assim. Eu achei que funcionou muito, assim. Você gostou do filme também? Eu gostei muito. Eu confesso que quando eu vi o trailer, à primeira vista, causou um estranhamento, assim. Será que esse filme vai ser bom mesmo? Apesar do nome de Guel, né? Que é um nome muito forte. Mas eu acho que para a densidade do livro de João Guimarães Rosa, a linguagem teatral foi a melhor coisa assim, a se adaptar para o cinema. Funcionou bem, Funcionou muito bem. Também, e que, como você disse, né, os filmes de Guel costumam ser assim. Eu não entendi depois porque as pessoas ficaram, mas é muito teatral, né? Parece um teatro filmado, mas, gente, o Alto da Compadecida é o quê? Pois é, sempre foi assim, né? Lisbelo Prisioneiro é assim, os trabalhos dele para televisão, né? Armação Ilimitada, acho que o primeiro grande trabalho dele para televisão, para a Rede Globo lá nos anos 80. Assim, eu achei que o filme funcionou bem, assim, acho que as atuações muito fortes, né? Caio Blada, Luiz Arraes, Rodrigo Lombardi também, né? O Luiz Marinho também, achei muito... Luiz Miranda é muito bom. Muito bom também, forte. Assim, o elenco é muito bom, a coletiva de imprensa da gente foi excelente. Estavam todos aqui, né? Todos eles aqui. Você ficou amiga aí, conversou com todo mundo? Eu levei para almoçar fora e tudo. O Rodrigo Lombardi, ele disse que foi o último a entrar no elenco. E aí eles falaram muito sobre a maquiagem, né, sobre a preparação do elenco para fazer o filme. Ele disse que foi o último a entrar, não porque ele foi o último a ser convidado, mas porque ele estava em outro trabalho. E aí quando ele chegou no set, começou toda aquela testagem, né, de maquiagem para ver como é que seria a caracterização do Joca Ramiro. E aí ele disse que aí pintava o braço inteiro de preto, e aí Guel olhava e dizia, não, tira, não gostei. Aí botava um monte de cicatriz nas costas, aí Guel olhava e não. E aí ele disse que a primeira coisa que ele conseguiu chegar foi o olho do Joca Ramiro. E ele faz de uma forma impressionante, eu tenho um vídeo, inclusive. Ele, inclusive, me surpreendeu muito positivamente, assim, a atuação dele é muito, muito potente, né? Potente. Que é um personagem muito forte. Isso, né? Que não é um vilão, né? Exatamente, é um antagonista mesmo ali que é paterno, né? Isso. Não tem essa... o livro como um todo e o filme eu acho que também trata isso bem. Ele foge do maniqueísmo, né? Do bonzinho e do vilão, do mocinho. Todo mundo pode ser uma coisa, pode ser outra, né? Exato. O Luiz Miranda tá maravilhoso nisso. Assim, uma das melhores cenas para mim do filme é de Luiz. Pois é. E assim, esse filme ele passou na mostra... Ele passou fora de competição, né? Mostrar o concurso. Ele abriu o festival. E aí o festival seguiu com as mostras competitivas, né? Curtas pernambucanos, curtas nacionais e de longa-metragem, né? E aí vamos escolher para falar de alguns filmes pernambucanos que se destacaram, né? Um filme que eu gostei muito, assim, foi Emocionado. Pedro Melo, um filme feito, acho que por alunos no curso do Porto Digital, né? Filme, uma história de romance adolescente, é uma coisa que já foi filmado a exaustão, mas o filme feito de uma forma totalmente inovadora, né? Assim, eu gostei muito do filme, das atuações,
E ele ganhou o prêmio a melhor atriz, né? Ele ganhou a melhor atriz, ele ganhou, se eu não me engano, me falha a memória, ele ganhou trilha sonora também, ou foi edição de som. Ele ganhou alguns prêmios técnicos. Ele tem toda aquela linguagem ali do videogame, né? Assim, isso. Um filme muito legal, assim. Tu gostou também? Conseguiu assistir no meio da correria? Consegui assistir, Emocionado foi um dos filmes que eu mais gostei. Pedro já tinha vindo para o Cinepé com outro curta também, Playlist, se eu não me engano, o nome do filme. E ele tem sempre essa pegada jovial, né? De trazer para a linguagem de Pernambuco, que é uma coisa que é muito legal. Ele, no dia que ele ganhou a estatueta no palco, ele disse: eu quero dedicar para o boyzinho que marcou comigo, me deu um toco e gerou esse filme. Eu achei maravilhoso. É muito bom o filme. Outro filme que também venceu, foi, acho que o melhor curta da Mostra Pernambuco, foi o Das Águas, né, de Adalberto Oliveira e Thiago Martins. Um filme muito forte, contundente, né? Fala sobre especulação imobiliária, né? Sobre a dificuldade ali dos ribeirinhos de lidar com essa especulação, com a sujeira, né? Com a poluição dos rios, assim, um filme muito, muito potente, né? Um documentário assim muito forte. Fotografia lindíssima, né? Exato. Daquele filme, muito linda. Dona Leu também, né? Que é uma das marisqueiras mais antigas ali da Bacia do Pina, que é uma figura importantíssima. Pois é, nadando ali no rio, né? Assim, ela nadando naquele rio que a gente vê que é naturalidade, né? Parece que ela nasceu dentro da água, né? Isso, eu já tive a oportunidade de fotografar a Dona Leu e eu fiquei impressionada quando eu fui na comunidade da Ilha de Deus, que é onde o filme foi gravado, porque tem gente ali que está 40 anos, mais ou menos, como pescador marisqueiro e nunca passou um protetor solar no rosto. E você vê Dona Leu ali, mergulhada naquele rio, que você acabou de ver toda a sujeira, é impactante, né? Uma fotografia lindíssima, porque a cidade da gente é muito linda, mas também é uma cidade de abandono. E outro filme pernambucano que também saiu com algumas calungas foi o Hoje Eu Só Volto Amanhã. É uma animação sobre o que se passa nas ladeiras de Olinda. Filme que impressiona pela capacidade, pela técnica, né? Um filme com vários formatos diferentes de animação, mostrando ali o dia a dia de um bloco de carnaval. Isso, Hoje Só Volta Amanhã, ele demorou 4 anos, né, para ficar pronto. E é como tu disse, ele mistura várias técnicas, chega a ser impressionante, assim, porque de repente você se sente de fato entrando no dragão do Eu Acho É Pouco, né? Através de uma animação. Isso. E uma animação que a cada olhar que ele vai passando ali, você passa por técnicas completamente diferentes. Isso, são 11 diretores diferentes, né? O filme é curtinho, mas por ter essas mudanças de ponto de vista e cada ponto de vista tem uma técnica diferente de animação, você fica parecendo que parece quase que está numa exposição, né? Parece uma exposição de vários quadros diferentes com a temática de carnaval, né? Eu achei um filme incrível. E do resto da programação, tu tem mais algum filme que tu destaque assim pra gente ficar atento? Normalmente esses filmes eles estão passando praticamente em primeira mão, ou se não passou em primeira mão, ele passou só em algum outro pouco festival, né? Tem algum filme dos longas, dos 5 longas que estavam aqui, algum que tu destaca pra gente ficar atento? O Cinepé normalmente trabalha com filmes que são inéditos, né? O ineditismo sempre, né? Normalmente é o chamariz, é uma exigência também. Do festival. A gente teve o Cordel do Amor Sem Fim, né, do Daniel Alvim e com Helena Ranaldi, que eu achei maravilhoso, porque eu conhecia o Cordel do Amor Sem Fim como peça de teatro e eu acho que eles colocaram em tela de uma forma muito bonita, assim, foram muito fiéis ao que a gente vê numa peça de teatro. Assim como o Grande Sertão é basicamente uma peça de teatro que foi filmada, mas não deixa de ser muito bonito, sabe? Foi um filme que teve uma quantidade de problemas técnicos razoáveis, mas como o próprio Daniel falou, porque foi feito de uma forma independente. Então eles não tinham muitos recursos e ainda assim eles conseguiram fazer um filme muito bom com poucos recursos. E eu acho que o festival, assim como todos os festivais que a gente tem no Brasil, são importantes por conta disso, né? Porque é um canal de escoamento para um monte de coisa que a gente normalmente não vê. Costuma ver, né? Isso. Pois é. Para onde é que vão esses filmes agora? Como é que a gente pode acessar esses filmes novamente? Pois são realmente... às vezes são oportunidades únicas, né? Na verdade, isso é bom que os festivais existam para... pelo menos a gente conseguir ter uma oportunidade. Mas é triste isso, né? Dos filmes
não circularem, né? Ou circularem apenas nos festivais, assim. Isso é um problema antigo, né, do cinema nacional, precisa ser resolvido. Mari, foi um prazer falar com você. Prazer todo meu. Que ótimo. E você está com as portas abertas aqui para voltar, para a gente conversar mais sobre cinema. Obrigada. Tá certo? E Sessão Cabine volta já. E o Sessão Cabine está de volta. Depois de toda essa conversa sobre o Cine PE, a gente vai conferir uma matéria que a gente fez no dia do encerramento do festival, quando foram entregues as calungas. Cine PE encerra a programação com a entrega dos troféus das mostras competitivas de curtas e longas metragens pernambucanos e nacionais. A mostra aconteceu entre os dias 6 e 11 de junho no Teatro do Parque. Memórias de um Esclerosado, de Thaís Fernandes e Rafael Correia, foi eleito como melhor longa-metragem pelo júri oficial e júri popular do festival. A animação pernambucana Hoje Eu Só Volto Amanhã, de Diego Lacerda, também foi unanimidade entre o júri oficial e popular na mostra competitiva de curtas nacionais, levando as calungas de prata de melhor filme. Já na mostra competitiva de curtas pernambucanos, o filme Das Águas, de Adalberto Oliveira e Tiago Martins Rego, recebeu os prêmios de melhor direção, melhor fotografia e melhor trilha sonora. Eu acho que isso aqui vai deixar ele muito feliz e vai fortalecer muito bem o trabalho e toda a comunidade ribeirinha onde ele convive. O prêmio de melhor curta nacional foi para Zagueiro, de Vitor de Marco e Márcio Piccoli. O prêmio da crítica, composto pelo júri da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, Abracine, concedeu a calunga de melhor longa-metragem para Invisível, de Carolina Vilela e Rodrigo Richeren. Muito obrigada a todos, todas que estão aqui hoje. Obrigada, gente, obrigada por tudo. Vocês foram muito maravilhosos. Desde que a gente chegou aqui, a gente foi super bem recebido nessa cidade linda, maravilhosa. Bom, foi muito difícil fazer esse filme, como todo filme, mas foi, acho que uma jornada de muito amor. A edição de número 28 do Festival Cine PE foi recorde em número de inscrições e de público. Para os organizadores, é sempre satisfatório ver as pessoas apreciarem a programação. E já podemos sonhar com a edição de 2025 do Festival do Audiovisual. Muitas inscrições de muitos filmes. Os filmes foram exibidos assim com muito primor, não só a qualidade técnica, né, muito positiva, um público de muita presença. Filmes de recortes de todo o Brasil, não é? As pessoas sempre se manifestando muito positivamente. Então eu acho que foi um sucesso essa edição e que com certeza já vamos começar a pensar em 2025. O Sessão Cabine fica por aqui. Na próxima semana a gente volta para conversar um pouco mais sobre o audiovisual. Até lá!